Quando você pensa em criptografia, o que provavelmente vem na sua mente são esses filmes e programas de TV que estão cheios de hackers e mensagens misteriosas? Ou você também pode pensar, como por exemplo, na batalha entre a Apple e o FBI, onde o FBI exige acesso às informações criptografadas de um telefone de posse de um atirador? Mas isso é tudo mais simples. A criptografia é a técnica pela qual o que é compreensível se torna ininteligível ou de difícil ou impossível compreensão. Os espiões usam a criptografia desde a Segunda Guerra Mundial para enviar segredos. Generais utilizam para coordenar batalhas, entre inúmeras outras funcionalidades que orbitam o tema da transmissão de dados. Então, o tema da nossa apresentação de hoje é sobre computação quântica e a segurança das informações na criptografia quântica. Porque a criptografia quântica é uma tecnologia que está vindo para alterar radicalmente a forma como nós transmitimos as informações. E também vai afetar toda a segurança das informações. Então, me apresentando, sou o professor Marcelo Perotto, sou mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Federal do Paraná, tenho graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, atualmente sou professor licenciado da Faculdade Bagose e sou analista de sistemas sêniores da Companhia de Informática do Paraná, a Celepar. Tenho experiência na área de engenharia da computação, ciência da computação, com ênfase em sistemas embarcados, microeletrônica, microprocessadores, linguagem de descrição de hardware, engenharia de software e atualmente estou na Celepar atuando com sistemas grande porte, mainframe e baixa plataforma. Ok. Dando prosseguimento, podemos pensar por que aprender sobre computação quântica. Né? Computação quântica ela é um dos assuntos que abordaremos, mas não com tanta profundidade como na criptografia quântica. Só para ter uma ideia, um computador quântico de 64 bits, né? 64 bits é a largura do canal de transmissão de informação. Então os computadores mais modernos, eles têm 64 bits. E um computador quântico, se tivesse esse mesmo barramento de 64 bits para processar informações, ele poderia processar 36 bilhões de bytes em cada passo de processamento. Enquanto um computador clássico, ele vai processar apenas 64 bits em cada passo de processamento. A diferença é que os bits em um computador quântico, eles estão numa situação de superposição e emaranhamento, né? E é essa superposição e emaranhamento que vão dar esse poder ao computador quântico. Então, vamos explicar a seguir o que vem a ser essas características de um computador quântico que o fazem poderoso. Mas antes, vamos tentar compreender aqui por que aprender computação quântica. É uma nova onda para a indústria de software, né? Se você dominar essa tecnologia agora, você vai poder ser um profissional altamente valorizado quando essa tecnologia estiver mais evoluída. E o que há de tão especial nesses computadores quânticos? Toda a computação que é inviável fazer nesses computadores clássicos é possível de ser realizada nos computadores quânticos. Como, por exemplo, nós temos nos computadores clássicos o código RSA, que é a base e fundamento da internet segura, chamado HTTPS, né, que é
o cadeadinho que nós podemos observar quando um site se conecta de forma segura, isto é, se alguém estiver no meio do caminho, não vai poder interceptar as informações sendo transmitidas, elas estarão embaralhadas. A maioria desses códigos criptográficos, como RSA, que é utilizada na segurança da internet, poderia ser quebrada com a computação quântica. Compostos químicos, né, para a medicina, para produzir novos medicamentos, algo que um computador clássico não poderia fazer, dada a complexidade e quantidade de processamento que ele precisaria. Em 3 de dezembro de 2020, no ano passado, um grupo de pesquisadores de computação quântica, pesquisa quântica na China, eles fizeram uma declaração de que atingiram a supremacia quântica. Isso na revista Science, né, uma revista conceituada. Eles criaram um sistema chamado Zuhang, que ele produziu resultados em minutos, cujos cálculos levariam 2 bilhões de anos para serem processados pelo terceiro computador mais poderoso do mundo. Então, por aí nós já podemos ver que a supremacia quântica que era esperada para 2023 já chegou o ano passado e está aí, né? Chegou a computação quântica a superar os computadores clássicos. Quanto a como é que é realizada a programação de um computador quântico? A programação quântica e a estrutura de funcionamento de um computador quântico, ela é baseada em um comportamento estranho da física quântica. A noção de bits em um computador quântico é bem diferente da noção de bits em um computador clássico, né? Tem uma diferença fundamental nesta forma de funcionamento dos computadores quânticos. Eles não são baseados na arquitetura de von Neumann, onde você tem uma ideia de uma CPU que realiza computação nos dados, passo a passo, que estão armazenados em uma memória. No computador quântico, então, nós não temos esta mesma arquitetura. A programação de um computador quântico, dada a sua arquitetura, ele não tem esse modelo CPU e memória padrão, mas é toda baseada em circuitos digitais, que podem estar com superposição ou emaranhamento, né? Então nós temos que repensar os algoritmos de um computador que processa dados em memória, em que você tem instruções que buscam esses dados e aplicam lógica booleana em cima desses dados. Tem que pensar de uma forma mais fundamental. E essa programação vai envolver matemática, números complexos, probabilidade, álgebra linear e lógica. Então, isso difere bastante dos computadores clássicos, cujas operações são basicamente busca em memória e processamento de lógica booleana. Falaremos então sobre a criptografia quântica. Demos uma pequena abertura ali de como é que é o funcionamento dos computadores quânticos e agora entramos no assunto criptografia quântica. Porque nós sabemos que a criptografia clássica, ela será quebrada. Mais dia, menos dia, todas as nossas redes de comunicação estarão inseguras, né? Quem acessa um banco, quem acessa uma conta numa corretora de valores, pode ter os seus dados sendo observados, porque a criptografia clássica ela está para ser quebrada. Já a criptografia quântica, ela nos permite criar protocolos de comunicação seguros e que são inquebráveis. Parece até estranho falar inquebráveis, mas é isso que nós vamos ver a seguir, né? Analisando o protocolo BB84, tem esse nome por causa das iniciais dos seus criadores e o ano em que foi publicado, né, a teoria desse protocolo. Apesar de não se ter comunicação na época, já tinha toda a teoria de como construí-lo.
Esse protocolo de comunicação de dados, ele é baseado nas propriedades quânticas da luz. Então, compreendendo que a luz é um fluxo de fótons, e um fóton pode se comportar como uma partícula. E a luz também é uma onda eletromagnética. Então a luz, nós temos ali sendo exibido na animação, no seu componente do fluxo de fótons, e temos também a 90 graus a onda eletromagnética, as oscilações eletromagnéticas na mesma direção que a luz, 90 graus, né, na direção do que a luz viaja. Então temos esses dois componentes da luz que nós podemos utilizar na criptografia quântica. A luz também ela tem um componente chamado propriedades da polarização da luz, né? A luz normalmente, quando sai de uma lâmpada, sai do sol, ela é uma luz não polarizada, isto é, você tem ela, os seus componentes eletromagnéticos em todas as direções. Então nós observamos ali, na figura que está sendo exibida, as oscilações eletromagnéticas do eixo da luz no seu plano XY, e cada fóton direcionado tem o seu próprio ângulo de polarização. Então, sumarizando, um fóton tem uma propriedade chamada ângulo de polarização. Isso vai ser muito importante e é isso que é utilizado na criptografia quântica. Temos aqui um exemplo de um dispositivo chamado polarizador, né? Esse dispositivo ele consegue permitir com que a luz, em um determinado ângulo de polarização, passe pelo filtro, e a luz que não corresponda a esse ângulo não passe, né? Então, com a luz polarizada a 45 graus, nós temos 50% da luz passando pelo filtro. Os fótons de luz polarizada a 45 graus que passam pelo filtro estão verticalmente polarizados. Esse é um comportamento aleatório, né? Não podemos dizer qual dos fótons irá passar e quais dos fótons não irão passar, né, pelo filtro. Se o fóton está polarizado a 45 graus, há 0,5 de probabilidade que ele passará através desse filtro. Consequentemente, todos os fótons que passem através do filtro estarão verticalmente polarizados. Lembre-se, todos os fótons que enviamos através do filtro estavam polarizados a 45 graus. Isso ilustra uma ideia fundamental da física quântica. Medir uma propriedade de um sistema altera o sistema. Nesse caso, um filtro de polarização é um aparato de medição quântica. Os fótons sendo medidos no sistema, estão sendo medidos nesse sistema, né? Medir um ângulo de polarização de um fóton usando um filtro muda o ângulo de polarização do fóton quando este passa pelo filtro. Vamos mostrar isso neste vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Então, estão vendo o filtro. Quando nós temos ali em 90 graus, a luz é totalmente bloqueada. Como é que acontece isso? Então, se você tem um filtro polarização 0 vertical e um horizontal, você bloqueia totalmente a luz. Quando eles estão alinhados no mesmo ângulo, a luz passa. Agora, olha que esquisito. Se eu coloco um outro filtro a 45 graus, né? Um filtro a 45 graus, ele permite que a luz passe através dele. Mas veja que estranho, né? A luz já tinha sido bloqueada no filtro anterior. E esse filtro faz com que a luz, na origem, ela mude seu ângulo. Então, é uma propriedade muito esquisita.
o filtro muda a polarização da luz e permite que ela passe. Então, vejam que é algo aparentemente incompreensível, mas é uma propriedade quântica da luz, né? Medir, então, a propriedade de um sistema, como está sendo feito com um filtro, altera esse sistema. Apesar do filtro estar polarizado, né, bloqueado pelos dois ângulos de polarização vertical e horizontal, ele permite passar se você está tentando medi-lo. Para fazer isso, nós podemos usar essas lentes ou então os filtros de folhas de polarização, né? Esses filtros podem ser encontrados em casas do ramo. Então, quando a luz é polarizada no mesmo ângulo do filtro, toda a luz passa por ele, resumindo aí. Quando a luz é polarizada a 90 graus do filtro, a luz é completamente bloqueada. Isto é um comportamento determinístico. Quando a luz é polarizada em um ângulo incluso no ângulo do filtro, uma fração dos fótons vai passar pelo filtro. Isso é um comportamento probabilístico e toda a computação quântica é baseada em probabilidade, por causa dessas propriedades físicas da matéria. As folhas de filtro de polarização estão disponíveis em sites como AliExpress, Mercado Livre, bem como em óculos polarizados, lentes de câmera e vidros de celulares, mostradores, né, de celulares antigos. Então, resumindo em criptografia, qualquer medição em um sistema desconhecido altera o sistema. Como consequência de todo o comportamento estranho que discutimos até agora, isso deveria aparecer como algo irritante e não um benefício, mas vemos como o comportamento estranho da mecânica quântica pode ser utilizado para criptografia, especificamente usando 3 ideias. Qualquer medição em um sistema desconhecido altera o sistema sendo medido, como nós vimos, né? A luz passando quando o filtro estava a 45 graus. Não há clonagem, não pode se clonar um sistema desconhecido, né? Isso nós teríamos quando alguém estivesse tentando copiar as informações, mas se não conhecer como é o sistema, não há cópia. E quando um aparato de medição estiver alinhado no mesmo ângulo do sistema, o sistema não é alterado por essa medição. Isto é, se você está no mesmo ângulo realizando a medição, você não altera o sistema, desde que você conheça, né, como fazê-lo. Bem, então vamos mostrar na prática como é que funciona um sistema de criptografia quântica. Não sei se todos conhecem, mas nós temos personagens que são utilizados sempre nessas explicações sobre criptografia, e são os personagens Alice e Bob, né? Quem tiver mais curiosidade pode pesquisar na internet, né, como é que surgiu esses nomes, né? Sempre que se explica alguma coisa sobre criptografia, são utilizadas, como por exemplo a frase Alice envia para Bob uma mensagem, né? A, B, né? Ao invés de utilizar A e B, são utilizados Alice e Bob. Então nós temos aqui como pressuposto, nessa explicação do funcionamento de uma criptografia quântica, Alice e Bob, que eles têm uma sequência secreta, isto é, uma chave aí com um determinado número de bits 0 e 1. Suponha que Alice quer se comunicar com Bob. Se os dois compartilham uma sequência secreta de bits, que é maior que a mensagem que eles querem comunicar, então Alice e Bob podem se comunicar com segurança. Então, como é que eles podem fazer isso? Eles vão utilizar normalmente vão utilizar aí, na computação clássica, uma operação chamada ou exclusivo ou XOR, né? Quais são as características dessa operação ou exclusivo? Se eu aplico num XOR um conjunto de bits,
ele vai inverter esses bits, né? Vai bagunçar esses bits, mas se eu aplicar essa mesma sequência XOR no outro lado, eu vou recuperar a informação original. Então o XOR é uma das formas de criptografar mensagens, né? Eu não sei se foi enviado um 0 ou um 1 na chave, mas o meu receptor no outro lado ele vai ter a mesma chave e ele pode aplicar essa chave para reconstruir a informação, utilizando aí uma sequência compartilhada. Então a Alice inicialmente faz um XOR da mensagem a ser transmitida, com uma sequência compartilhada em segredo. E ela envia esse resultado para o Bob. O Bob vai receber essa informação e aplicar um XOR em cima então desse resultado. Ele faz um XOR com esses bits recebidos e ele obtém a mensagem original. Quando uma sequência de bits, nesse caso, a sequência secreta é aplicado em XOR 2 vezes, se obtém a sequência original de bits. Se a chave secreta é uma sequência de bits aleatórios, sem um padrão definido, e é utilizada uma única vez, o código é inquebrável. É importante que o código compartilhado seja utilizado uma única vez. Se for utilizado mais de uma vez, os padrões aleatórios das mensagens codificadas irão permitir que o código seja quebrado. Então nós temos aqui o código, a chave que foi compartilhada entre Bob e Alice. Esse código não pode ser reutilizado, né? Senão poderia se recuperar a chave e passar a desembaralhar os bits que são enviados. Então agora, o principal problema de Alice e Bob é estabelecer seguramente uma sequência de bytes secreto compartilhado. Isso pode ser realizado através de um protocolo quântico. Eles não podem passar por um canal convencional. Então temos aqui mostrando Alice e Bob, um canal clássico de comunicação onde eles vão passar as mensagens, e um outro canal de comunicação seguro, um canal de comunicação quântico, passando fótons por esse canal. E nesse fóton é que será passada essa chave criptográfica. Então, Alice e Bob conectados por 2 canais de comunicação. Um dos canais clássicos para a comunicação pode ser a internet ou rádio, e qualquer um pode bisbilhotar nesse canal. E as informações que serão trafegadas aí são criptografadas. E há esse canal, então, um canal paralelo, onde Alice pode enviar para Bob os fótons polarizados. Alice cria inicialmente uma longa sequência de bits randômicos e agora Alice manda essa sequência para Bob de uma maneira segura. Uma vez que Bob recupera esses bits, Alice e Bob podem usá-los como uma chave compartilhada secreta em suas futuras comunicações. Essa sequência de bits criada por Alice se tornará a chave secreta compartilhada. Uma fração aleatória desses bits será perdida durante a transmissão, ao se aplicar esse protocolo BB84. Somente uma fração desses bits chegará a Bob. Nem Alice ou Bob poderão controlar quais bits serão corrompidos durante a transmissão, ou quais irão passar. O processo é aleatório. Então, é um pressuposto do protocolo BB84 que você perca aí metade das informações na transmissão dessa chave. A Alice quer codificar esses bits como os fótons polarizados. Lembram da apresentação anterior? Fótons polarizados. E vai enviá-los a Bob através de um canal quântico. Vamos supor que Alice codifica esses bits com polarização vertical e horizontal. Então ela define ali um bit com valor 1 utilizando polarização vertical e o bit com valor 0 ela passa através de um filtro com polarização horizontal. Usando esse protocolo, a Alice pode enviar ao Bob a sua sequência de bits. Lamentavelmente, alguém está espiando no canal quântico de comunicação. Pode ler o dado sendo enviado sem que Alice ou Bob percebam que sua segurança foi comprometida.
Então nós temos aqui Eva, a espião. Suponha que Eva queira espionar. Ela usa um filtro polarizador vertical para interceptar os fótons. Ela observa o comportamento do fóton no filtro polarizador e determina o bit que foi enviado por Alice. Se o fóton passa através do filtro de Eva, então Alice enviou um 1. Se o fóton é bloqueado, Alice enviou um 0. Eva cria um novo fóton e envia esse fóton para Bob. Bob recebe o fóton enviado por Eva e não percebe que Eva interceptou e reenviou a mensagem. Agora Eva tem uma sequência completa de bits que Alice enviou. Claramente não é um protocolo seguro porque está sendo utilizada uma técnica determinística, né? Polarização horizontal e vertical. Não é um protocolo seguro. Observe que Eva pode ler os fótons, porque ela sabia que ao alinhar o filtro polarizador verticalmente não haveria aleatoriedade. Eva pode ler todos os dados e então reenviar sem ser detectada. Mas se Eva não soubesse como alinhar o filtro, ela não poderia ler o dado corretamente. Vamos ver então a seguir como Alice poderia tornar esse seu protocolo seguro usando essa ideia. Para prevenir a espionagem, Alice modifica o protocolo dela e a Alice escolhe codificar randomicamente ou aleatoriamente 50% dos bits na mesma forma que antes, polarização vertical e horizontal. Mas para a outra metade dos bits, os outros 50%, Alice vai polarizar não em horizontal e vertical, mas ela vai polarizar a 45 graus para a direita, para o bit valendo 1, e 45 graus à esquerda para o bit valendo 0. Lembra a nossa demonstração dos polarizadores? O que acontece quando você transmite a 45 graus? Né? Ele muda a informação na origem. Né? A escolha de qual codificação utilizar para cada bit é feita de forma aleatória. Há 50% de chance de Alice ter utilizado polarização vertical horizontal e 50% de chance de Alice ter utilizado a codificação por polarização em 45 graus esquerda ou direita. Então nós temos ali sendo demonstrado, né, o símbolo para mostrar como é a polarização, uma barra vertical e um sinal de menos, né, um traço, polarização horizontal, e as barrinhas inclinada direita e esquerda sendo as polarizações a 45 graus. O que nós temos agora? Vamos supor que a Alice quer enviar esses bits com esse método. Os bits que a Alice envia estão lá no topo. Nós temos aqui a sequência da Alice, né, que ela quer enviar para o Bob, 0100. Esse é o dado que ela quer que não seja interceptado no meio do caminho. E nós temos aqui abaixo qual é a polarização que ela utilizou, o filtro polarizador. Em uma escolha chamada escolha de codificação, né, uma escolha aleatória de codificação. Onde está o mais aqui, representa a codificação que pode ser vertical ou horizontal, e metade dos bits são codificados nessa maneira. Quando o 0 é codificado com codificação vertical horizontal, o fóton é polarizado horizontalmente, representando por uma barra horizontal. Se for um número 1, né, quando é um 1 codificado com codificação vertical horizontal, o fóton é verticalmente polarizado, representado por uma barra vertical. A outra metade dos bits da mensagem é codificada usando a polarização esquerda-direita a 45 graus, representado pelo símbolo X. A barra inclinada para a esquerda indica um bit com valor 0 codificado a 45 graus, e a barra inclinada para a direita indica um bit com valor 1 codificado a 45 graus.
Se Bob, que está recebendo os fótons, não sabe ainda a codificação utilizada para cada bit, seria horizontal, vertical ou seria a 45 graus, esquerda e direita. Como o Bob não sabe, ele faz um palpite aleatório. 50% das vezes ele adivinha corretamente e 50% do tempo ele adivinha de forma errônea. Então o Bob vai tentar decodificar os fótons utilizando os seus palpites. É o que no seu receptor, no seu canal quântico, nós temos aqui os filtros que Bob está utilizando. Então temos a 45 graus, ele randomicamente deixou 50% a 45 graus e 50% horizontal vertical. Vamos ver o que acontece então a seguir. Bob adivinhou corretamente para esses bits destacados, em amarelo. Observe que o palpite de Bob é a mesma codificação que foi escolhida por Alice. Para esses bits, para Bob é possível decodificar o fóton corretamente. Naqueles que não utilizou o filtro correto, não é. Ele alinhou o seu filtro polarizador de acordo com o seu palpite. Quando o palpite é correto, o fóton age de uma maneira determinística, que permite a Bob corretamente decodificar o seu valor. Mas, para esses bits destacados aqui, os palpites de Bob estão errados. Ele vai alinhar o filtro de polarização em um ângulo errado. Veja lá, Alice, na primeira coluna, usou um filtro horizontal e vertical, mas ele utilizou um a 45 graus. Como vimos no experimento anterior, quando um filtro de polarização não está alinhado com o ângulo de polarização do fóton, o comportamento do fóton é aleatório. Aleatoriamente, alguns fótons irão passar através do filtro e alguns não irão. Então Bob tenta decodificar esses bits usando seus palpites errados, resultando em um conjunto aleatório de bits. Pode ser 0, pode ser 1. Lembre-se do que foi comentado, de que alguns dos bits seriam corrompidos e perdidos durante a transmissão. É isso que está acontecendo aqui. Esses bits que o Bob adivinhou erradamente são os que serão perdidos, que são perdidos nessa transmissão. Vamos ver a seguir como é que nós fazemos para recuperar os bits corretos e descartar os bits corrompidos. Alice, ela tem uma outra forma para se comunicar com o Bob. Lembra do canal clássico sendo mostrado acima? Após o Bob ter recebido todos os fótons enviados para ele, ele deixa Alice saber através desse canal clássico. Então, Alice envia para ele a forma de codificação que ela utilizou para cada bit. Nesse canal inseguro, ela vai enviar essa informação. Ela não envia a chave, ela envia a forma de codificação utilizada. Então ela envia ao Bob esta linha através do seu canal clássico, que é a linha do esquema aleatório de codificação. Ela não envia se é horizontal ou vertical, mas ela envia qual é o esquema. Ela não envia os próprios fótons, os próprios bits, ela envia apenas a codificação utilizada. Com essa informação, Bob sabe quais foram os bits corretamente decodificados por ele e quais os que foram incorretamente decodificados. Ele vai comparar o seu esquema com o esquema que Alice passou. Bob também envia para Alice os seus palpites do ângulo de codificação. Então ambos sabem os bits onde Bob adivinhou corretamente e onde ele errou. Ambos, Alice e Bob, descartam os bits para os quais o Bob fez os palpites incorretos e retém os bits para os quais Bob adivinhou a codificação utilizada corretamente. Como mencionado anteriormente, o protocolo BB84, alguns dos bits são corrompidos e perdidos na transmissão. Os bits para os quais Bob errou o palpite são corrompidos e perdidos. Os bits onde Bob decodificou corretamente será então eleita como a chave secreta deles.
Alice e Bob podem agora usar esses bits para enviar uma mensagem secreta de um para o outro, usando o protocolo Shor que discutimos anteriormente. Então ali em vermelho fica sendo então qual é a chave que será utilizada entre Bob e Alice. A ideia-chave aqui é que Alice revele codificações ao Bob, somente após o Bob ter recebido todos os fótons. Se ao invés disso Alice tivesse enviado a codificação ao Bob antes, a Eva poderia espionar, né, e utilizar isso para recuperar a chave. Com o prévio conhecimento dessa codificação, Alice teria alinhado seu aparato de espionagem para decodificar cada bit conforme ele foi enviado, e então reenviar os bits ao Bob. Mas nesse protocolo, Alice revela a codificação somente após o Bob ter recebido os fótons. É muito tarde para Eva utilizar isso na espionagem. Ao invés disso, se Eva tentar espionar adivinhando a codificação, olha o que acontece. Haverá aleatoriedade nas medições causadas por palpites incorretos. Ela colocou o filtro incorreto e ela corrompeu a informação. A tentativa de Eva de espionar era corromper alguns dos bits enviados ao Bob, na origem. É o comportamento estranho, né, da mecânica quântica. Alice e Bob podem detectar que alguns dos bits foram corrompidos. Né? Como é que eles fazem isso? Fazendo um checksum e enviando esse checksum, a soma dos bits, através do canal clássico. Se há uma corrupção de dados, Alice e Bob descartam seus bits e tentam novamente com uma outra sequência de bits. Eventualmente eles irão compartilhar um código secreto. O que nós obtivemos então com o protocolo BB84? Nós temos agora um protocolo que permite a Alice e Bob compartilhar uma chave secreta através de canais de comunicação inseguros, uma vez que eles tinham um segredo compartilhado. Alice e Bob podem utilizar uma chave criptográfica que é inquebrável. A segurança do protocolo é baseada no comportamento quântico dos fótons, que é baseado nas leis da física. As leis da física não mudam quando nós desenvolvemos novas tecnologias. Então esse protocolo permanecerá seguro no futuro. Isso é importante porque o protocolo RSA será considerado seguro até que seja mostrado que os computadores quânticos possam quebrar a criptografia RSA. Para aqueles que não sabem, a criptografia RSA é o algoritmo usado no HTTPS, SSL e outros protocolos de segurança da internet. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.